Olá, queridos alunos, alunas. Sou o professor Fábio, da disciplina de Física. Vamos gravar uma aula sobre o segundo ano, ok? O assunto é calor e temperatura. Aqui ao meu lado, o Natan, intérprete. Então, vamos começar a nossa aula. Então, é o seguinte, o que a gente vai ver nesta aula? Quais são os objetivos dessa aula? Diferenciar os conceitos de calor e temperatura. Não é tão simples diferenciar essas ideias, né? Sempre confunde o calor com a temperatura. Relacionar calor e temperatura, embora sejam diferentes, essas grandezas têm uma relação entre elas, ok? A gente vai dar uma olhadinha sobre essa relação. Apresentar a lei zero da termodinâmica. Esse assunto todo é de termodinâmica, que é uma teoria da física, muito importante. E vamos reconhecer o significado de equilíbrio térmico, tá? Então, a ideia de equilíbrio térmico tem que ficar clara para você até o final dessa aula de hoje. Você sabia, né, que você já deve ter notado, quando você vai abrir a porta da sua casa, fechadura de metal, você coloca a mão na fechadura de metal, está gelada. Ou vai sentar numa cadeira de metal, a cadeira parece gelada. Mas a porta, você põe a mão na porta, não parece gelado. Dá a impressão a você que a temperatura da fechadura não é a mesma da porta. Mas é. Né? Então, estão em equilíbrio térmico por quê? Tanto a porta quanto a fechadura está no meio ambiente, né? E está ali há horas. Né? Então, não tem como pensar que a porta pode estar mais quente do que o ambiente, ou a fechadura mais fria que o ambiente, ou mais quente, ok? A não ser que tenha uma fonte térmica na porta. Faíscas e um copo de café. Veja só, você já deve ter visto aquelas velhinhas de aniversário, aquelas que ficam espirrando faísca, ou então aquelas faísquinhas que saem quando você abana o carvão, né? Uma churrasqueira, vai ali, abana o carvão, e sai aquelas faísquinhas de carvão, né? Já deve ter caído na tua pele, no teu pé, e você deve ter sentido que não queima, né? Com exceção, alguns casos queima, mas é casos raros. Normalmente não queima, né? Essas faísquinhas de vela de aniversário também não queima. A criança sopra ali brincando, não oferece risco nenhum. E um copinho de café, para quem já se acidentou, né? Foi lá fazer o café, acabou derrubando o café no corpo, sente que queima, né? Ué, mas o copinho de café está a 70 graus Celsius. Em média. E essa faísquinha que sai da vela está a 2.000 graus Celsius. Não dá a impressão que a faísquinha vai te queimar muito mais do que o café? Em contato com a pele, o café ou as faíscas dos sparklers causariam maior sensação de queimadura? Qual deles te dá maior sensação de queimadura? O café ou as faíscas? Para quem prestou atenção, a resposta é imediata. Tempo para vocês responderem. Ok, muito fácil, né? Eu acho que durante a aula eu já falei a resposta. É o café. O café te queima muito mais que as faísquinhas que estão a 2.000 graus Celsius. Mas por que isso ocorre? Né? Em contato com a pele, o café te dará maior sensação de queimadura. Isso ocorre porque o café oferece muito mais calor para a sua pele do que as faísquinhas dos sparklers, daquela vela. Ok? Então, mas por que o café oferece mais calor?
Porque o café tem o que nós chamamos de maior capacidade térmica, ele tem mais massa, ele tem mais energia para te oferecer. É que a energia térmica depende da massa e da temperatura, não só da temperatura. Portanto, como o café tem muito mais massa do que aquelas faísquinhas, tem muito mais energia térmica para oferecer, muito mais calor. Só não confundam que o fato de ter muita energia térmica não significa que vai oferecer calor sempre. O mar, por exemplo, tem uma energia térmica enorme, mas não oferece energia térmica a todo momento. Normalmente ele consome energia térmica, ele recebe. Quando você entra na água da praia, você sente o frio, porque o mar rouba calor do seu corpo. Então, a temperatura do mar é mais baixa que a temperatura do seu corpo, ok? E o mar tem mais energia térmica que você. É que o calor é transmitido para o corpo que tem menor temperatura, ok? Vamos lá, sensação térmica, a gente usa para dizer se algo está quente ou frio, a gente usa a sensação térmica. Mas será que a sensação térmica é boa para ter ideia da temperatura? Você pode fazer essa atividade na sua casa. Pega 3 bacias de água, 3 bacias, uma com água quente, uma com água morna e outra com água fria. Coloque suas mãos primeiro e tome cuidado, tá? Primeiro põe a água fria e a água quente, tá? Coloque suas mãos na água fria e na água quente e deixe lá por 30 segundos, ok? Espera até o seu organismo se acomodar. Depois, coloque as mãos na água morna, as 2 mãos. O que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer? Né? A gente vai perceber que a água morna para a mão que estava na água quente vai estar fria. E para a mão que estava na água fria, a água morna vai estar quente. Ou seja, as suas mãos, que são iguais, exatamente, entre aspas, né, têm sensações diferentes. Isso por quê? A sensação térmica não é muito interessante para medir temperatura. Vamos ver se vocês entenderam a ideia. Qual é o fator mais importante para a sensação térmica de um objeto quando o encostamos, quando a gente encosta no objeto? O que é importante? O calor trocado entre o objeto e quem toca o objeto, a temperatura do objeto. Tempo para vocês responderem. O que você acha que é mais importante? Conseguiu responder? O que você acha? Olha, pensa na atividade prática que eu mostrei antes, né? Na água morna, as 2 mãos tiveram sensações diferentes.
Por que você acha que a mão que estava na água fria teve a sensação que a água morna está quente? E a mão que estava na água quente teve a sensação que a água morna está fria. Isso ocorre não devido à temperatura da água morna, que é igual para os dois casos. Ocorre que há mais troca de calor entre a mão que estava na água fria e a água morna. Há troca de calor. A mão que estava na água fria vai receber calor da água morna. E a mão que estava na água quente vai ceder calor para a água morna. Por isso a diferença de sensação. Portanto, o que é importante na sensação térmica? É a troca de calor entre o objeto e quem toca o objeto. Essa seria a resposta correta. Portanto, a sensação térmica está ligada à ideia de você ceder calor ou receber calor. Ok? Então, a sensação térmica não é interessante, né? Normalmente os sentidos não são interessantes para produzir instrumentos de medida, eles não são confiáveis. Né? Descartes, por exemplo, que é um filósofo da ciência, mostra que não é interessante, né, você usar os sentidos sem pensá-los, sem racionalizá-los. Então os instrumentos de medida servem para você pensar os sentidos e chegar à verdade, chegar ao conhecimento último, ok? Então olha só, termômetro, na medicina a gente usa muito, na engenharia, na indústria, por quê? Porque tem muitos processos que a gente tem que controlar a temperatura para ocorrer corretamente, para ter o produto final perfeitamente, né? Exemplo, na cozinha, você tem que controlar lá a temperatura do que você está fazendo, se for fazer um pavê, algo assim, e para não passar do ponto, ok? Então você precisa de um instrumento confiável. E há diversos instrumentos, diversos termômetros, para diversas aplicações. Então o termômetro ele vai medir a temperatura, mas como que o termômetro é construído? Ele é construído através de uma grandeza termométrica. O que são grandezas termométricas? São grandezas que variam com a absorção do calor. A sua sensação térmica varia com a absorção de calor, né? Mas a absorção de calor faz o que com uma grandeza termométrica? Faz ela variar. Então ela absorve calor, ela varia, né? No caso, o volume. O volume do objeto tende a aumentar quando ele absorve calor. E tende a diminuir quando ele perde calor, esfria. Então eu posso associar a transferência de calor e a temperatura física do objeto com essa grandeza termométrica, variação do volume, por exemplo. Mas também posso usar pressão, posso usar campo magnético, posso usar condução elétrica como referência. Bom, e para você construir um termômetro, tem que ir para um laboratório, algum lugar confiável, né? São os laboratórios de metrologia, que fazem a calibração do instrumento, garantem que aquele instrumento vai medir a temperatura correta. E para eu calibrar um instrumento, eu preciso usar um material de referência. Né? Então, é uma matéria física de referência, uma mistura. Né? No caso aqui, uma mistura, que eu não sei qual é aqui no caso, mas normalmente pode ser usado água e gelo. Há uma pressão no nível do mar para calibrar um termômetro, no caso do 0 graus Celsius. Ok? E o que essa calibração me garante? Me garante que esse termômetro vai medir corretamente a temperatura. A lei física que garante a calibração do termômetro é chamada lei zero da termodinâmica, é a lei da garantia. A lei zero da termodinâmica, por isso o nome é lei zero, zero significa calibração, lei da calibração. Né? Você zera o instrumento. Então, olha só, a lei zero da termodinâmica diz o seguinte, se um sistema A termômetro, né, está em equilíbrio com uma mistura B, com um corpo B, equilíbrio térmico, ele não troca calor com aquele material porque eles estão na mesma temperatura. Então, quando os materiais estão na mesma temperatura física, eles não trocam calor. Ok? Então, não há sensação de frio ou de calor. É o caso seu no dia a dia. Se você está num lugar já acostumado com a temperatura do ambiente, ou então, você sentou numa cadeira de metal, mas já está um bom tempo na cadeira de metal, você não vai mais sentir o metal gelado, porque ele entrou em equilíbrio térmico com o seu corpo. Então você não está mais cedendo calor para o metal, e nem o metal cedendo calor para você. E se, por sua vez, esse mesmo termômetro A entrar em equilíbrio térmico com o material C, que estava em equilíbrio térmico também com o material B, então ambos terão a mesma temperatura. Vamos mostrar isso melhor. Aqui um diagrama. Eu tenho o termômetro A
coloco lá na substância de calibração. Entro no equilíbrio térmico, não trocam mais calor. Aí eu pego essa substância e também coloco ela em equilíbrio térmico com o corpo C. Não trocam calor. Mesma temperatura física. Os três estão com a mesma temperatura física. A lei zero garante que se você pegar o termômetro A e colocar diretamente em contato com o corpo C, não vai haver troca de calor, porque estão na mesma temperatura física. Portanto, é a substância B que calibra o termômetro A e é a lei zero que garante que o termômetro A vai medir a mesma temperatura no corpo C. Ok? Então essa lei permite que eu construa um termômetro. Bom, então o equilíbrio térmico é a garantia de que eu não vou trocar calor com o outro corpo. Se eu estiver em equilíbrio térmico com ele, eu não vou trocar calor. Percebeu aí a diferença entre temperatura e calor? Calor é a troca de energia térmica, é o processo de troca de energia térmica, a quantidade de energia térmica que eu transfiro para outro corpo, porque eu tenho temperatura mais alta do que a dele. Já a temperatura, que está ligada ao grau de agitação molecular, na verdade do material, ela é um resultado da energia térmica que o corpo tem nesse momento, essa energia térmica acumulada no corpo. O fato de eu ter energia térmica acumulada não implica em troca de calor, porque para trocar calor, preciso ter diferença de temperatura com o outro corpo. Ok? Vamos ao exercício? De acordo com a termodinâmica, mais especificamente, os conceitos de temperatura, calor, energia térmica, a alternativa que está incorreta, não é correta, em relação a ela é. Então vamos ler? A temperatura tem relação com a agitação molecular do material. Um corpo com alta temperatura implica necessariamente uma grande quantidade de energia térmica. A quantidade de energia térmica de um corpo não define sozinha a quantidade de calor que ela pode transmitir. A quantidade de energia térmica de um corpo depende de sua massa, além da temperatura. Calor e energia térmica transmitida de um corpo mais quente para outro menos quente. Qual que é correta? Tempo para você pensar.
Ok, essa questão é teórica, mas ela não deixa de ser fácil, ela é difícil. Pensa bem, olha só. O primeiro, eu já até falei na aula, então é correta. A quantidade de energia térmica de um corpo depende de sua massa, ou melhor, aqui, a temperatura tem relação com a agitação molecular do material. Ok? Então esse eu falei, agitação molecular significa temperatura. Ok? Um corpo com alta temperatura implica necessariamente uma grande quantidade de energia térmica. Eu acabei de falar para vocês que o mar tem uma temperatura baixa, porém, devido à sua massa enorme, ele tem uma alta energia térmica. A energia térmica depende da massa, não só da temperatura. Então, ela sozinha não define a energia térmica. A temperatura sozinha não define a quantidade de energia térmica. Precisa também da massa. Portanto, a letra B é a incorreta, pois ele diz que um corpo com alta temperatura implica necessariamente em uma quantidade de energia térmica alta. Lembre-se, o senso comum leva a gente a pensar que alta temperatura significa alta energia térmica. Não é isso exatamente, ok? Depende também da massa do corpo, ok? Então a correta a incorreta seria a letra B, né? Porque a energia térmica depende também da massa, ok? O que a gente viu nessa aula? Nós vimos que temperatura alta não é sinônimo de fonte de calor, porque para ser fonte de calor precisa ter muita energia térmica além da temperatura alta, ok? O calor é energia térmica transferida de um corpo mais quente para o corpo mais frio, ok? E a lei zero da termodinâmica garante que nós podemos construir um termômetro e confiar nele, ok? Um abraço, obrigado pela aula e até a próxima.